Sejam muito bem-vindos à nossa última aula do nosso módulo de CSS básico e hoje a gente vai fazer um projeto envolvendo tudo que a gente já aprendeu até agora, incluindo desde o HTML até o CSS, e vamos criar uma página de receitas. Vamos lá para o nosso projeto. Então aqui com o nosso VS Code aberto, a gente também está com a nossa página de exemplo aberta, que é a página do site Tudo Gostoso, que é um site de receitas que ele já é muito conhecido e a gente vai tirar ele de base para fazer algo semelhante com o que a gente aprendeu até agora. A gente não vai deixar tudo igual, até porque tem coisas aqui que a gente ainda não aprendeu, então a gente vai utilizar todas as ferramentas que a gente aprendeu até hoje para estar colocando isso daqui em prática, tá ok? Então vamos lá, iniciar o nosso projeto aqui. Eu vou clicar aqui no Explorer. Eu criei aqui uma pastinha chamada receitas, tá? Que é a pastinha para o nosso projeto. Então eu vou pegar aqui dentro dessa pasta, eu também criei uma pasta arquivos, que ela contém o logo.png, que vai ser o logo aqui que a gente vai utilizar. Todos os arquivos que eu usar nessa aula, eu vou deixar ele no Google Drive e vou disponibilizar o link aqui para vocês baixarem, tá? Então aqui na nossa pastinha receitas, eu vou dar um botão direito e vou clicar aqui em New File. E eu vou colocar aqui o index.html, tá? Que vai ser o arquivo principal da nossa pasta. Deixa eu só verificar aqui. Beleza, ó, ele ficou por fora, ele não está aqui dentro da nossa pasta arquivos, então tá tudo certo. Eu vou pegar aqui agora e vou criar um documento do zero, né? E a gente vai colocar aqui o nome dele de Tudo Gostoso Receitas. Maravilha, salvei aqui o título. Vou vir aqui, vou criar um novo arquivo aqui dentro de receitas, que eu vou nomear ele como style.css, que vai ser o nosso CSS da página. Aqui no index eu vou vir aqui, vou dar um link CSS, e ele já vai linkar o nosso CSS na página. Ali em cima eu vou corrigir também, colocar PTBR, porque a gente ainda não colocou. E maravilha, agora a gente vai começar a estruturar essa nossa página. Primeiramente, aqui em cima a gente pode ver que a gente tem as seções, né? Que em cima é o nosso cabeçalho, aqui dentro é o nosso conteúdo que possui a receita, com a receita aqui no caso do mexidinho, né? Os ingredientes e o modo de preparo. Aqui embaixo é o restante do conteúdo do site. Então o que eu posso fazer aqui? Vamos pegar e desenvolver esse cabeçalho, que vai ser uma div, tá? Então vou colocar uma div class header, tá? Vamos utilizar aqui com os nomes já em inglês. Header significa cabeçalho. Eu recomendo sempre quando vocês forem estruturar, colocar nome de classes, colocar em inglês, porque se mais para frente alguém for pegar o seu projeto para trabalhar, normalmente os projetos são todos feitos em inglês. Normalmente quando você trabalha como programador, você não trabalha só no Brasil. Então, preste muita atenção, coloque sempre em inglês. Por isso que eu disse lá no comecinho, nas primeiras aulas, o inglês é muito importante. E aqui dentro do nosso header, a gente vai adicionar aqui uma imagem e um fundo. Eu vou deixar ele vazio aqui, por causa que isso aqui a gente vai colocar tudo no nosso CSS, tá? Então, eu só vou apagar isso aqui. Vamos dar um Go Live aqui para a gente abrir o nosso projeto para comparar. Maravilha, ele está em branco. A gente vai vir aqui no nosso Style CSS e começar a estilizar essa div de cabeçalho, né? Então a gente vai pegar aqui ponto .header. Aqui eu vou adicionar um background, só que eu ainda não sei qual que é essa cor, então a gente vai verificar aqui pelo inspecionar elemento, que a gente já aprendeu nas outras aulas. Se você não se lembra como é que utiliza, você pode clicar no card aqui acima que eu vou deixar para vocês. Eu vou clicar com o botão direito, clicar em inspecionar elemento. E aqui dentro a gente vai procurar aonde está o background color, né, dessa tag aqui. Então, a gente já achou a classe header e a gente já vê que tem um background color laranja aqui, né, esse hexadecimal. Então, a gente vai vir aqui, colocar um background color e colar aqui e verificar como é que ficou. Não apareceu a div por causa que ela não tem uma altura nem uma largura definida. Deixa eu verificar aqui no nosso exemplo qual que é essa altura aqui dessa div. Então deixa eu dar uma olhadinha. Vamos lá em computed. Ela tem 337, ela tem 65 pixels de altura por 337, mas ela vai aumentando e reduzindo conforme o tamanho da nossa página, né? Então a gente consegue já colocar aqui
um height, que é uma altura de 65 pixels. 65. Maravilha, a gente está com 65 pixels, ela está um pouco maior por causa que a gente está com zoom na página. Se a gente tira o zoom, ele volta o padrãozinho. E outra coisa que a gente precisa fazer aqui é colocar o nosso logo aqui dentro, né? Então vamos vir aqui no nosso HTML. Então vou colocar aqui img src e colocar onde está o nosso arquivo do logo. Então é /arquivos/logo.png. Salvei aqui e a nossa imagem já apareceu ali na tela. Agora a gente precisa alinhar essa imagem ao centro. E ela está dentro da nossa div header, né? Então a gente vai vir aqui no header e para alinhar a imagem, como a gente faz, a gente usa o text align e a gente vai utilizar o centro aqui, né? Center. E ela se alinhou ao centro ali e agora a gente pode utilizar ali para ela ficar alinhada verticalmente. A gente pode adicionar um padding no topo, né? Então a gente vai colocar aqui um padding top de 15 pixels, eu imagino que seja suficiente. E maravilha, agora ela está centralizada, só que ela ainda tem aquelas bordas ali em cima que é a margem padrão do nosso documento. Então a gente vai zerar aqui, a gente vai dar um reset, né? Então a gente vai colocar aqui o asterisco. E aqui dentro a gente vai colocar um margem 0 e um padding 0. Feito isso, o nosso documento agora não tem margem nem padding padrão, então lá em cima ele vai ficar colado. Maravilha, a gente acabou de desenvolver o nosso cabeçalho. Agora a gente vai para a nossa imagem aqui do nosso prato. Mas antes vamos pensar de novo na estrutura. Lá em cima a gente já adicionou o nosso header. E aqui a gente precisa fazer o nosso corpo da imagem. E lá embaixo ele ainda possui um rodapé. E verificando aqui eu já posso ver que a gente tem o nosso corpo do site. E esse corpo do site ele não pega 100% da largura, igual a gente fez com o nosso logo. Então a gente precisa definir um limite para ele. E também ele tem alguns cartões aqui, né? Então ele tem 3 cartões aqui. Um com os ingredientes, outro com o modo de preparo e um aqui com o nome do prato, né? A gente não vai fazer algo muito complexo assim, por enquanto. Então a gente vai colocar aqui o nosso prato e a gente vai adicionar esses 2 cartões. Então, aqui na nossa estrutura a gente vai adicionar aqui o nosso div class conteúdo. E dentro do conteúdo a gente vai ter outras 2 divs, que é a div class card. E a gente vai duplicar ela, porque a gente vai ter 2 vezes ela aqui, tá? Então, maravilha, salvamos ela 2 vezes. Se a gente voltar no nosso projeto aqui, ele continua do mesmo jeito, porque nada tem dentro dessas divs, né? Então, e a gente vai adicionar aqui outra div com a classe banner, que vai ser a imagem ali do nosso mexidinho que vai ficar dentro da tela. Aqui eu já vou colocar aqui o img src e vou colocar aqui o destino aonde ela está, né? Que é .arquivos/mexidinho.png. Feito isso, a nossa imagem já está anexada ali na nossa tela. Vamos ver como é que fica se a gente aumentar. Ó, ela não está pegando ali 100% da nossa tela. Pode ver que quando a gente aumenta, ela perde ali a dimensão, né? Ela continua colada ali de um lado. Então, a gente precisaria tanto deixar ela ocupando 100% da tela, mas não deixar ela se distorcer. Então, nesse caso aqui, eu não vou adicionar essa imagem aqui. Vou salvar. Vou vir aqui, vou criar a nossa classe banner. Vou colocar um background image com a URL aqui com o nosso destino da imagem, que é .arquivos/mexidinho.png. E aqui eu vou colocar um height de 300 pixels nela. Então agora sim, ela está com uma altura de 300 pixels e ela está se repetindo, porque agora ela é um background, né? Então ela é uma imagem de fundo. E aqui o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar aquilo que a gente já aprendeu e adicionar um background aqui, ó, background position. A gente vai usar aqui o centro para ela se centralizar. Maravilha, ela se centralizou. Então a gente vai utilizar aqui um background size e a gente vai utilizar o nosso cover, tá?
que acontece? O cover, ele cobre totalmente ali, ó. Tá vendo? Ele cobre e ele mantém sempre no mesmo aspecto ali, né? Ocupando 100% da nossa tela. E o interessante é que quanto mais você aumenta a tela, mais a imagem ela se aproxima, né? Ele vai dando aquele zoom interessante. Então, beleza, a gente pode deixar ele assim. A gente definiu aqui uma largura, uma altura. Então, a gente pode deixar assim. A gente acabou de definir uma altura. E agora a gente vai adicionar nossos cards aqui embaixo, né? Então, a gente adicionou o nosso banner embaixo do header. Eu posso até tirar essa div aqui para cima. Vamos separar aqui para a gente ver as seções. E agora sim a gente vai ter o nosso conteúdo com 2 cards. E esses cards aqui, eles vão possuir alguns itens, né? Que é os itens da nossa lista aqui. Então, a gente pode observar que aqui em cima a gente tem um H1, chamado ingredientes. E aqui a gente tem uma lista não ordenada e um botão também. Então, aqui a gente vai utilizar um UL, que é Unordered List. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itens. E existe um atalho muito interessante que eu vou ensinar para vocês agora, que eu vou utilizar em aulas mais para frente, mas já vou adiantar aqui para vocês, que vocês vão adicionar aqui 10 LIs e não precisa copiar, copiar e colar. A gente vai só colocar LI vezes 10 aqui, ó, com o asterisco. Dá um Enter. Ele já faz 10 vezes aqui o LI e já fica tudo no jeito para a gente copiar os itens. Eu vou copiar aqui e colar no nosso documento rapidinho e eu já volto. E aqui já colei os itens aqui na nossa lista, vamos ver como é que está ficando. Maravilha. Como eu tirei aqui o nosso margem de todo o documento, ele pegou e ele colou aqui na nosso canto esquerdo e ele não mostra as bolinhas aqui dos itens, né? Mas fiquem tranquilos que isso daqui está dentro do card, o card a gente vai limitar ele agora. Então eu já vou adicionar aqui um ponto card e a gente vai adicionar aqui um widget de 80%, que é a largura de 80% da tela. E a gente também aprendeu a deixar ele centralizado, então a gente vai colocar um margem alto. Então, quando eu salvo aqui, ele fica aqui ao centro. É que a gente não consegue ver ele por causa que essa div aqui, ela não tá, o nosso item aqui, a nossa lista não está centralizada nele. Mas, se a gente aumentar, a gente pode ver que ele sempre vai ocupar aqui 80% da nossa tela. Eu posso até diminuir isso daqui, mas eu vou pegar e vou definir aqui uma largura para ele, de 600 pixels. Vou manter ele ao centro e vamos ver como é que ela vai ficar agora. Perfeito. E aí, eu preciso aqui ver como é que está essa div, né? Então, eu vou colocar aqui só um background color para a gente visualizar ela na cor 999999, que é um cinza. E aqui a gente consegue ver que os nossos itens eles estão para fora dessa div, eles não deveriam ficar aqui para fora. E outra coisa que a gente aprendeu é que nosso LI ele pode ter o nosso item aqui jogado para dentro, né? Então a gente vai usar o list style position inside. Quando a gente faz isso, ele entra para dentro. E o nosso card aqui ele vai ter um padding de 20 pixels. Tá, agora a gente vai voltar na nossa página de exemplo aqui e a gente vê que o nosso card ele é branco e o fundo ele é de uma outra cor, né? Vamos ver aqui como é que tá o fundo. Vamos até o nosso HTML aqui em cima. Vamos entrar aqui no nosso body. E agora sim a gente achou aqui que é um F0, F0, F0. Então vamos voltar aqui para o nosso projeto. Vamos tirar esse background color do nosso card. E vamos aqui em cima no nosso body colocar um background color F0, F0, F0. Coloquei isso aqui, ele já ficou aquele cinzinha, e no nosso card aqui a gente vai colocar um background color white, que é o branco. E agora sim ele ficou muito mais parecido aqui com o nosso site aqui de exemplo, né? Olha só. Tá ficando parecido. E a gente também tem um espacinho aqui, né? Então a gente vai pegar isso aqui e dar um margem top de 50 pixels. Beleza.
A gente deu uma margem top de 50 pixels. Vamos ver o que mais tem no nosso site de exemplo. Ele tem uma borda levemente arredondada. Então a gente vai adicionar aqui um border radius de 10 pixels. Vamos colocar 5. Ficou bonitinho agora. Coloquei 5 pixels aqui. Aqui no nosso exemplo já está mais parecido, né? Olha só. E agora a gente precisa começar a estilizar isso aqui. E essa fonte aqui a gente vai pegar e vai baixar ela do Google Fonts. Então eu vou acessar aqui fonts.google.com e a gente vai procurar pela fonte Lato. Maravilha, aqui na fonte Lato, deixa eu só aumentar ela um pouquinho aqui. A gente vai selecionar aqui o 300, o 400 e o 700. Feito isso, eu vou vir aqui e copiar esse textinho aqui. Vou clicar no botãozinho. A gente pode voltar aqui no nosso HTML. E aqui embaixo do nosso style a gente vai colar aqui o nosso novo estilo. Deixa eu indentar esse código. Feito isso, a gente vem aqui na parte de baixo, ver como que a gente vai especificar essa família. A gente vai vir aqui e vai copiar o font family aqui. Voltando no nosso style, deixa eu deixar o nosso projetinho aberto. Eu vou vir aqui no body e vou colocar aqui, essa fonte nossa vai ser a fonte Lato. Então, ele já voltou aqui a adicionar uma fonte nova. Eu vou redimensionar. E agora está mais bonito, né? Só que ele ainda está meio diferente, ele não está igual aqui o nosso exemplo. Tá vendo? Ele não está tão igual ao nosso exemplo. A gente vai vir aqui e vai colocar aqui dentro do card a nossa fonte wave é 300. E olha só, agora sim ele ficou mais parecido ali com o dos ingredientes. Uma outra coisa é que a distância entre um item e outro não condiz aqui com a distância do nosso exemplo também. Vamos lá colocar aqui. Ó, eu vi que o nosso exemplo ele está um pouco mais ao centro, né? Ele está um pouco mais enxuto do que o que a gente fez agora. Então vou colocar aqui uma largura de 500 pixels. Vamos ver como é que vai ficar ali. Agora sim, ó, tá bem parecido. E vamos continuar aqui com a nossa estilização, né? Então vamos colocar aqui que o nosso H1 ele vai ter uma cor que vai ser igual à nossa cor do cabeçalho ali, né? Que é um laranja, ó. Tá vendo? É o mesmo laranja que eles estão utilizando ali. Então a gente vai colocar essa cor aqui, salvar. E agora sim ele já mudou. Vamos verificar se tem alguma coisa a mais. Laranja é o botão. Aqui embaixo também tem, ó, o título. Então, maravilha. Feito isso, a gente vai editar aqui o tamanho da nossa fonte e a distância entre um item e outro. Então a nossa fonte aqui, vamos ver qual que é o tamanho da fonte do site de exemplo. E aqui ele tem um font size de 20 pixels. Vamos lá para o nosso H1 aqui, colocar que ele tem um font size de 20 pixels. Agora sim, ele ficou mais ou menos no mesmo tamanho aqui, né? Só que a gente consegue ver que está um pouco grosso em relação ao nosso exemplo. Ó, o nosso exemplo está aqui. Ela parece ser um pouquinho mais fina. E eu já verifiquei que ele possui aqui um font wave de 400. Então a gente vai voltar aqui e vai adicionar aqui um font wave de 400. Ficou bem mais sutil, né? Ficou melhor. A gente pode verificar que ficou igual ao do exemplo, só que a do exemplo ela está centralizada. Então a gente vai voltar aqui e vamos colocar aqui dentro do nosso H1, colocar o Text Align Center. E aí ele centralizou. Agora sim a gente vai começar a ajustar essa altura aqui entre os itens. E aqui no nosso LI a gente vai adicionar uma propriedade chamada Line Height, tá? Que ela define a altura da nossa linha e ela vai separar ali um LI do outro, tá? Em uma determinada distância. Então a gente pode testar aqui um valor. Eu vou colocar 25 pixels para a gente ver se ficou parecido com o nosso exemplo. É um pouquinho mais alto, então eu vou colocar aqui em torno de 30 pixels. E agora sim,
ficou bem mais parecido, ó. A distância entre os itens aqui tá quase igual. Vou colocar 35 pixels. E agora sim, ficou um pouco mais parecido, né? Então, tá quase igual. A gente vai adicionar agora os nossos ingredientes, né? Que é o nosso botão. E eu vou colocar um pequeno margin bottom aqui no nosso H1 para ele dar uma separadinha ali, tá? Então, vou colocar um margin bottom de 20 pixels. Vamos ver como que está em relação ao nosso exemplo. E agora sim, deixa só, aí ó, agora sim está quase igual, ó. Agora falta o nosso botão aqui, né? Botão comprar ingredientes. Vamos voltar aqui no nosso index. Ele fica abaixo da nossa lista. Então vamos adicionar aqui o nosso botão de comprar ingredientes, né? Então a gente vai adicionar um href. Eu vou colocar um asterisco porque a gente não vai mandar para outra página. E eu vou fechar aqui esse A e eu vou colocar aqui dentro comprar ingredientes. Feito isso, eu salvei. E ele já criou aqui o nosso link, tá? E o nosso link está bem cru, ele está daquele jeito azul. Então a gente vai estilizar ele agora. A gente vai colocar o nosso A aqui. Primeiro, eu vou tirar essa linha de baixo já. Vou colocar um text decoration none. Vou colocar aqui que ele tem um background color com o nosso laranja aqui. Certo? E vou colocar que esse link aqui ele tem uma cor white, tá? Que é o branco. E beleza, ó. Olhando o nosso exemplo aqui, ele já está começando a criar forma, ó. Maravilha. E vamos adicionar aqui um padding de 15 pixels. Ficou bonito. Agora vamos pegar aqui no nosso UL, que é na nossa lista, e colocar aqui uma margem bottom de 50 pixels. E agora sim ele jogou para baixo o nosso botão. Vamos olhar como é que está o nosso exemplo. Está praticamente isso. Na verdade ele está um pouquinho mais para cima, então a gente vai colocar aqui em torno de 40 pixels aqui, ó. Só que eu estou achando que esses itens aqui eles estão muito colados ainda. Então eu vou vir aqui no nosso card, eu vou aumentar esse padding aqui de 20 para 50 pixels. E agora sim ficou muito mais agradável, né, da gente visualizar os nossos elementos. Vamos verificar aqui qual que é a diferença do nosso botão ainda. E eu posso ver que aqui a fonte ela está um pouco mais grossa nesse botão e também o nosso não está arredondado. Então vamos lá. Então vou vir aqui no nosso A, vou colocar um font weight de 400. Vamos ver se ficou parecido. O nosso ingrediente aqui é minúsculo. Ainda parece que essa fonte é maior, então vamos aumentar o tamanho da nossa fonte. Então vou colocar um font size de 20 pixels para ficar parecido com o nosso aqui de cima. Então agora sim, já está muito mais semelhante ao de exemplo. Então vamos lá aqui, ó, comprar ingredientes e vamos colocar aqui um border radius de 20 pixels. E vamos ver o nosso exemplo. Ainda está mais arredondado que o nosso. Vamos colocar aqui de 30. Maravilha, eu acho que já tá próximo, por causa que a gente está sem o ícone aqui dentro. Então já fica bacana o nosso ícone aqui. Para diferenciar um pouco, para vocês verem mais aquele efeito que a gente viu na outra aula, eu vou adicionar um efeitinho hover aqui. A aula vai ficar um pouco extensa, mas a gente vai aprender bastante coisa, tá? Então, vou colocar aqui a 2 pontos hover. O que é o hover, para quem não se lembra? O hover, ele faz com que tenha aquele efeito de quando você passa o mouse em cima. Então, a gente vai adicionar o hover e a gente vai pegar esse background color aqui e a gente vai dar uma pequena alterada nele, bem de leve. Então, eu vou deixar ele um pouco mais claro, né? Um pouquinho mais claro aqui, ó. Só isso. Salvei. E agora, quando a gente passa o mouse... Olha só, ele dá um efeito, né? Quando a gente passa o mouse em cima. Que é mais esse efeito botão. A gente pode também deixar ele mais escuro. Que aí, ó, fica mais escuro. Assim eu acho que ficou mais bonito. Beleza, a gente já tem a nossa primeiro card pronto aqui. Vamos olhar o do nosso exemplo. Tá muito parecido. Tá bem parecido. E a gente vai olhar o nosso card de baixo, né? O nosso card aqui, ele é uma lista ordenada. Então, vamos lá.
Vamos pegar os nossos itens e voltar aqui no nosso index e vir aqui na nossa div card 2, né, que é a segunda card. Então eu vou pegar aqui, vou colocar um H1, que é o que a gente já tem ali, que é o modo de preparo, e a gente vai adicionar uma OL com 4 LIs, então é LI vezes 4 e eu dou um Enter, ele já faz as 4 LIs. Vou copiar esses itens e já volto. Maravilha, pessoal, copiei os itens aqui, vamos olhar como que tá. E olha só, ele já pegou aqui mais ou menos aquele estilo que a gente tinha aplicado no de cima, tanto que o H1 ficou já no jeito certinho. A posição dos nossos itens também está bonito. E a única diferença é que nossa lista ordenada, ela está com os números menores, né? Nesse caso aqui, eles fizeram com uma imagem. Então, a gente teria que substituir aquele nosso ícone de lista por uma imagem com a numeração. Isso a gente não vai fazer agora, senão a gente vai se estender muito, mas na aula de listas com CSS a gente aprendeu. Então, se você não assistiu, pode voltar aqui, se eu não me engano são umas 2 aulas, e você vai aprender como colocar um ícone ou uma imagem como o ícone da lista, beleza? Então, aqui no nosso exemplo a gente está com a numeração, ele está bem colado porque a gente não definiu ainda o nosso rodapé, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai vir aqui. E fora da nossa div de conteúdo, tá? Que a nossa div de conteúdo é isso aqui. A gente vai vir aqui nela. E eu vou clicar nesse botãozinho que fica aqui na linha da div. E ele vai diminuir. Então, ele vai esconder pra gente. Então, eu vou vir aqui e criar uma div class rodapé. No caso, como a gente está colocando em inglês, eu vou colocar footer. Tá? Que footer seria o nosso rodapé. Maravilha. No nosso rodapé aqui do site de exemplo, vamos ver o que tem. Tem os links. E tem aqui embaixo o copyright, tá? Que seria os termos aqui para não ter cópias, né? Para você, é um termo para assegurar que ninguém vai roubar o seu conteúdo. Mas vamos voltar aqui no footer. Criar a classe footer. Deixa eu voltar aqui em cima. Header, banner e footer. Aqui eu vou copiar essa propriedade aqui, que é o background. E, se eu não me engano, ele vai ter um height aqui de 50 pixels. Vamos lá embaixo. Beleza, só que ele está muito colado ali ao nosso card, né? Então, vamos voltar aqui no nosso card e tentar dar um margem aqui, ó. Na verdade, o margem top ele precisa ser o margin bottom também. Mas eu posso pegar esse margin top aqui e colocar apenas margin, que ele vai ser 50 para cima e 50 para baixo, que vai ser 50 para cima e 50 para baixo, e eu deixo alto para as laterais, que ele vai centralizar a nossa div. Então, maravilha, aqui embaixo ficou bonitão. Ele continua aqui com o espaçamento igual aos outros, e a gente vai mexer no nosso footer, que é o nosso rodapé. Vou dar um zoom aqui. Aqui, pronto, deixei em 100%. Então, a gente já tem o nosso cabeçalho ali, tem a imagem de topo, a gente tem aqui os nossos ingredientes, só que a gente não colocou o título, né? A gente esqueceu de colocar o título. Eu vou vir aqui em cima, embaixo aqui do nosso, dentro do nosso conteúdo, na verdade, antes do primeiro card, eu vou adicionar um H1 aqui em cima. Um H1, e vou colocar aqui receita mexidinho. Só que esse H1, ele vai ser um pouco diferente, tá? Esse H1 aqui ele vai ser um pouco diferente, eu vou ter que dar uma classe para ele. Então, vou colocar H1 class, título, tracinho, receita. Então, esse H1, ele vai ter uma diferença em que ele vai estar aqui, título, tracinho, receita. Ele vai receber um font weight de 700. Ele vai ter um font size de 30 pixels. E ele vai ter um margin top de mais 30 pixels. Agora sim, ficou bonitão. Agora a gente tem a nossa receita aqui do mexidinho e a gente tem a nossa foto e nome, né? Então, maravilha, a gente colocou aqui, colocou o nosso
botão, que a gente clica, ele volta aqui para cima porque ele não tem destino nenhum. E a gente vai fazer o nosso footer, que é coisa simples. A gente vai voltar aqui, vai entrar na nossa div e vai adicionar aqui um parágrafo, pode ser um parágrafo mesmo. E eu vou colocar aqui copyright, tudo gostoso, 2023, todos os direitos reservados. E aqui eu vou colocar aqui nesse tudo gostoso aqui, eu vou colocar um link, como se você clicasse aqui e ele fosse para outro lugar, tá? Então eu vou colocar um href. Eu vou pegar e eu vou fechar ele depois aqui do nome. E aqui eu vou colocar só o jogo da velha. E vocês podem ver que agora, como ele é um link, ele pegou o estilo aqui de cima. Então isso aqui é um problema, né? A gente adicionou no link, só que a gente vai ter que adicionar numa classe. Então tudo que está nesse A aqui, a gente vai ter que colocar ponto botão. Agora ele sumiu aqui, o botão ficou totalmente diferente. E o link voltou a ser um link. E a gente vai voltar aqui no nosso link comprar. A gente vai colocar uma classe botão. Coloquei a classe botão, resolveu o problema. E aqui no nosso link de verdade, a gente vai vir aqui, tirar esse hover também, que a gente vai colocar aqui ponto botão, que agora sim o hover está no botão. E o nosso link a gente vai estilizar aqui do jeito certo. Então a gente vai colocar aqui link footer e adicionar essa classe aqui também no nosso link, tá? Então href classe link footer. E esse link eu quero que ele seja um pouco diferente do que está escrito aqui, né? Então eu quero que ele tenha uma font weight de 700 para ficar bem forte. E eu quero que ele seja todo da cor branca, mas eu não preciso adicionar nele. Eu posso vir aqui no nosso footer e colocar uma color white, que ele vai colocar tudo em branco e só o nosso link que vai ficar diferente. Então aqui no nosso link footer a gente vai tirar o text decoration, a gente vai colocar como none, a gente vai colocar ele com a cor white. Vamos ver como é que tá, beleza. E aqui a gente já passa o mouse e já tem o nosso cursor, né, que ele já fica diferente. E aqui no nosso footer vamos colocar aqui um text align ao centro, que ele já vai centralizar tudo. E vamos dar aqui um padding top de 30 pixels. Maravilha, ó. Feito isso, ele ficou ali no centro. Vamos maximizar a nossa página aqui e vamos dar uma analisada no que a gente aprontou hoje, né? Então aqui a gente tem o nosso site com o cabeçalho, a gente tem a nossa foto, a gente tem aqui a nossa receita do mexidinho com os ingredientes aqui, a lista de ingredientes, aqui o botãozinho para a gente comprar e o modo de preparo também com o nosso footer aqui embaixo e já com o link adicionado também para a gente poder clicar, né, caso a gente queira ir para o site. Aqui, em diferença do original, a gente tem aqui uma pequena diferença na largura, porque eu deixei uma largura aqui definida, só que essa receita ele está desalinhado também no site, ó. Deixa eu só atualizar para ver se isso aqui não é um bug. Não é um bug. Ele está realmente desalinhado. Isso aqui seria mais legal se fosse ao centro. E ele não completa tudo aqui, ó. Então, pessoal, os desenvolvedores desse site aqui, ó, fica uma dica, dá uma olhadinha, que está meio esquisito, né? Então, seria melhor se eles limitassem essa div para encerrar aqui, né, para ficar aqui, do que deixá-la com essa largura aqui. Então, no nosso aqui ficou tudo organizado, ficou bonitinho. Eu gostei do nosso projeto e a gente aplicou a maioria das coisas que a gente aprendeu até agora. Muito obrigado por vocês estarem até aqui com a gente. Se você gostou desse projeto, se você gostou do curso até agora, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui. Se você ainda não assistiu às outras aulas, volta lá, assiste todas as aulas e a gente vai começar a aprender agora sobre a parte de programação, né? Logo a gente vai entrar na parte de JavaScript. A gente pode aprender com PHP, caso vocês prefiram, não goste de PHP, queira aprender sobre Node, a gente fala sobre Node também, mas eu pretendo aqui fazer uma série com PHP, tá? Então, até agora é isso daí, muito obrigado e até a próxima.